segunda-feira, para o nosso Evangelho Terapia. Vou repassar alguns avisos. Nós temos de pedir para você colocar seu celular silencioso, porque o silêncio também é uma prece. Temos a venda de livros aqui na recepção para ajudar na manutenção dessa casa, tá? Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na nossa recepção. Além disso, recebemos doações de ração para pets e alimentos nas caixinhas que estão na entrada do centro. Mais informações de como colaborar com a campanha Amor em Quatro Patas e a assistência social no centro e qualquer trabalhador, fala com qualquer trabalhador ou na recepção. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para confirmar a continuidade do tratamento. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes. Informações também na recepção. Os estudos retornarão, no caso, a gente já está retornado, que é agora em fevereiro. O atendimento fraterno acontece todos os sábados, a partir das 16h30, com agendamento na recepção. Também temos as matrículas online, para os estudos online. Quem quiser fazer os estudos, é só entrar pelo Instagram e entrar no link para fazer as matrículas, tá? O encontro da juventude, a gente já vai estar iniciando a partir do dia 9, no caso foi ontem, às 9 horas. E hoje nós temos o Evangelho Terapia com o nosso irmão Max, que vai estar fazendo a palavra hoje aqui junto com vocês. Vamos fazer uma leitura inicial do livro do Minutos de Sabedoria do Pastorino. Capítulo 117, diz assim: se o sofrimento bateu a sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal, a dor apavora, mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa, para que sua dor doa menos. Aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa sua libertação. Então é com essas palavras de harmonia e de paz que eu convido a todos para que a gente entre em prece, para harmonizar cada vez mais o nosso pensamento, para a palavra de hoje que vai ser dita aqui. Fechemos os nossos olhos, quem quiser. Elevemos nosso pensamento ao alto, a Deus, ao nosso irmão maior Jesus, a toda a espiritualidade aqui dessa casa. Abençoe a todos os encarnados e desencarnados, que possamos sempre estar atentos às palavras benditas que é o Evangelho. Ilumina, Senhor Deus, abençoa o nosso irmão Max, que hoje vai estar aqui, fazendo essa palavra do Evangelho. Nos conduz com amor, tranquilidade, discernimento, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. É um prazer estar aqui de volta esse ano, que eu ainda não tinha vindo aqui, né? Apesar de a gente estar no início do ano, mas é sempre muito bom, né? Sempre é uma emoção estar de volta aqui para a gente poder discutir, né? Comentar a palavra do Cristo, né? Que edifica a nossa vida e nos conduz sempre para chegarmos mais próximo de Deus, e um dia com certeza estaremos com Ele, Por isso que estamos hoje aqui nesse Evangelho Terapia.
Então, a gente vai iniciar falando sobre duas questões do Livro dos Espíritos, né? Hoje vamos falar sobre o Livro dos Espíritos e sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? As duas questões de hoje são as questões 52 e 53, né? 53 ainda se desdobra na 53A, mas a gente vai ficar apenas com a 53. Então, essas questões 52 e 53, elas nos falam da criação, né, que está lá no capítulo 3 da parte primeira, e ela vai especificamente falar sobre a diversidade das raças humanas, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele sempre nos traz questões que a gente sempre teve a vida inteira e que muitas vezes a gente não obteve respostas, né? Passamos pela vida e a gente vai aceitando certas situações. Não é assim mesmo, não é porque é desse jeito, não basta acreditar, né? Então, assim, nunca teve uma resposta real, né? Aquela fé cega. E no caso do Livro dos Espíritos, ele vem nos esclarecer, vem nos informar, né? Nossos espíritos superiores, através de Allan Kardec, nos deram essa orientação, né? De como seguir o Cristo, né? Através desses esclarecimentos. Então, a questão 52, Kardec faz a seguinte pergunta: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Então, é uma questão que a gente já se deu de frente com ela até na própria escola, né? Como que surgiu, né, essas raças, essas diferenças, né? Raça amarela, raça branca, raça vermelha, né? E que vai mudando a denominação. E agora a gente vem aqui de frente com o Livro dos Espíritos e os Espíritos nos respondem, né? Respondem a Kardec do clima, da vida e dos costumes. Então, 3 situações que os Espíritos respondem justificam essa questão das diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas. A gente entende que o clima, claro que ele vai influenciar nessa diferenciação. Se nós estamos aqui, nascemos no nosso Piauí, quentinho, né, a gente vai ter uma certa característica para poder se adaptar ao nosso maravilhoso calor, né? Características físicas que vão nos ajudar a suportar as intempéries às quais nós estamos sujeitos aqui nesse calor e praticamente na linha do Equador, diferentemente de uma pessoa que nasceu lá no Canadá, lá na Rússia, que são países extremamente frios. Claro que eles vão ter um outro biotipo, outra característica física, né, para poder se adaptar a esses climas extremos, né, do frio. Isso é apenas um exemplo da questão do clima, né? Mas a própria vida também faz com que se distinguam essas questões das raças humanas. Por exemplo, a gente sabe ou já ouviu falar que os chineses, eles têm o hábito de comerem insetos, né? Que para nós não é assim muito apetitoso, né? A gente não acha interessante. Mas por que eles chegaram a essa situação? A vida deles. A China já foi o país mais populoso do mundo, que hoje a Índia ultrapassou, mas a essa época que eles adquiriram esse costume de comer insetos, por quê? Qual motivo? Um país com 1 bilhão de habitantes, muita gente para alimentar e não tinha comida suficiente, no caso proteína, que é o alimento mais caro que tem, para suprir a necessidade de tantas bocas, né, de tantos estômagos. O que eles fizeram? Insetos, gafanhotos, escorpiões, grilos, formigas, né, sanajuras. Então, insetos, eles são nada mais do que rica fonte de proteína, né? Então, se não tem de outra forma, não tem do mamífero, eu vou obter de insetos. Com certeza. Então, isso é o que? Foi a vida, né, que fez o que? Eles adquirirem esse costume, essa característica, né, essa identidade, a identidade desse povo, né? Isso é apenas um dos exemplos que a gente tem.
né? E a questão dos próprios costumes, né? Que ainda hoje tem uns costumes que a gente acha estranho, né? Por exemplo, tem algumas culturas que o homem pode ter 3, 4 mulheres, né? Que são poligâmicos, ou no caso nosso aqui apenas um, né? Se tiver mais de uma pessoa é crime, né? Pois é, bem difícil financeiramente, mas enfim, são os costumes, né? Então são essas 3 situações que os Espíritos falam que ajudaram nessa diferenciação da raça humana. E eles continuam com a resposta, né? Dá-se aí o que se dá com 2 filhos. Eles vão exemplificar. 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Nasceram da mesma mãe, mas se um for criado no Brasil e outro for criado lá na China, eles vão ter provavelmente outra moral, de acordo com o costume, de acordo com o local, de acordo com a família que eles vão ser criados, né? Então, é de acordo com a situação que essa população ou esses 2 irmãos estão vivendo, que eles vão desenvolver a sua diferenciação moral. Tá certo? Apenas um exemplo que a espiritualidade dá. E eu acho interessante que na questão 53, né, quando a faz a pergunta, ela também já responde a questão 52. Né? Na verdade, ela complementa, porque ele pergunta o seguinte: o homem surgiu em muitos pontos do globo. Olha que pergunta interessante, né? Isso eu sempre quis saber também, né? O homem surgiu em muitos pontos do globo, porque o que a gente aprende lá na escola é que o homem, né, uma das teorias é que o homem surgiu na África e da África foi se deslocando e subindo para a Ásia, Europa, da Ásia atravessou, veio para a América do Norte, América do Sul, enfim, né? Disse que foi num ponto só lá na África, né? O que os Espíritos nos falam? O homem surgiu em muitos pontos do globo? Eles respondem sim. Ou seja, já é diferente, né, do que a gente aprendeu na escola. Os Espíritos dizem que os homens, a raça humana, surgiu em vários pontos do globo. Sim. E em épocas várias. Ainda enriquece mais ainda o conhecimento. Ou seja, além de nascer em vários locais do globo, tipo África, América do Sul, Europa, Oceania, Ásia, ainda nasceram em épocas diferentes. Olha que interessante. E o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Ou seja, na questão 52, os Espíritos disseram que tinha 3 situações que faziam a diferenciação das raças: clima, vida e costumes. E agora também a localização de onde surgiram essa população humana e a variedade dos tempos, né, em tempos diferentes. Por exemplo, um que foi criado aqui na América do Sul e o outro surgiu lá na Ásia, ao mesmo tempo. Depois, séculos, milênios depois, surgiu outro grupo na Europa. Então, essa situação de locais diferentes, em tempos diferentes, ainda enriquece mais ainda a diversidade da raça humana, por conta de todas essas situações que esses povos sofreram: clima, vida, costumes. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de aos de outras raças, novos tipos se formaram. Ou seja, quem nasceu em clima quente foi para clima frio, de clima frio foi para clima quente, né? Teve essa readaptação. Quem era acostumado com quente se adaptou com frio. Lá tiveram essa mistura das raças, teve mais diversidade ainda, ou seja, é uma riqueza, assim como a natureza é. Então, Deus, na sua criação, ele sempre propõe a questão da diversidade. E a gente vai ver daqui a pouco no comentário de Miramês que ele fala que Deus fez isso porque assim o quis, para poder nos agradar. Porque na nossa consciência, lá no íntimo da nossa consciência, nós gostamos da variedade, da variabilidade, da diversidade.
Então, já entrando aqui nos comentários do Espírito Miramês, né, que é maravilhoso, que ele aprofunda muito essa questão espiritual, ele nos diz: a diversidade em toda a criação de Deus é mostra de sua inteligência soberana. Ou seja, essa diversidade vai mostrar o quê? A inteligência suprema, que é Deus. A beleza está nas variações, sem perda da harmonia. Ou seja, só para a gente ter um exemplo dessa questão da variação. A espécie dos insetos, né, é a maior variabilidade que existe no planeta de vida, né? Tem mais de 1 milhão de espécies só de insetos. E a gente vê o quê? Que tudo em harmonia. Tudo em harmonia. Quando acontece alguma desarmonização, somos nós que metemos a mão lá e atrapalha tudo, né? É sempre nós, né? Então é isso. A beleza da criação é a diversidade e tudo em harmonia. Tudo muda de segundo para segundo. Além de Deus criar muitas diversidades, harmonicamente ainda está em constante mudança, em constante transformação, que é justamente essa lei, essa força do progresso. Sempre algo se destruindo e se renovando, se transformando em algo novo, em algo melhor. Todas as formas se integram e desintegram pela força do progresso. Não há somente diversidade nas raças humanas, mas em todas as coisas que Deus criou e nós, todas as coisas que Deus criou e nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos dessas variações. Aí fechando aqui o pensamento de Miramês, né? Claro que ele falou muito mais coisa, eu peguei só alguns raciocínios, alguns pensamentos. As diferenças físicas vêm da vontade do Criador. Ou seja, essa diversidade toda que existe na natureza é da vontade de Deus. Foi Ele quem assim o quis. Que certamente achou melhor que assim fosse, para a nossa própria alegria, para a nossa alegria. Ou seja, Deus precisa dessa diversidade. Ele fez pensando em nós. Ele assim o quis porque Ele, por nos amar tanto, Ele fez pensando nesse nosso gosto pela diversidade. E assim Ele fez para nos alegrar. O homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Isso aqui é um pensamento maravilhoso para a gente refletir sobre essa frase, né? O que isso quer dizer para nós? Claro, a frase final é que todos nós somos filhos de Deus, mas por quê? Como é que a gente chega a essa conclusão? A gente entende que nós somos espíritos imortais, e o espírito, ele vem do espírito, ele provém do espírito, e o espírito é criado por Deus. O espírito não é criado da carne, o espírito é criado do espírito. E a partir do momento que reencarnam aqui, outra ali, outra acolá, não quer dizer que nós somos primos, não somos irmãos. Somos sim, porque a gente vem de um único Criador, que é Deus. Então, esse foi o raciocínio das duas questões de hoje do Livro dos Espíritos, falando da diversidade das raças humanas. Claro que ele vai continuar mais ainda nas próximas segundas-feiras, vai dar continuidade desse tema. E a gente agora entrando no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Eu lembrei do livrinho aqui que foi lido, né, do Carlos Torres Pastorinho, que falou justamente sobre as nossas aflições, os nossos sofrimentos, né, que são bênçãos de Deus, que a gente vai já entender por que essa bênção, né? O capítulo 5 é maravilhoso, né? Quando ele diz bem-aventurados os aflitos, não sou eu que estou dizendo, não o Centro Espírita Irmã Sheila que está dizendo, foi o próprio Cristo quem disse. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou
passando por um perrengue, se eu tenho uma coisa para resolver, o que eu tenho que ficar? Feliz, eu sou um bem-aventurado. Foi o Cristo que disse isso. Nós temos que nos alegrar. Mas por que, se eu estou sofrendo, se eu estou passando uma dificuldade, se eu estou passando uma aflição, por que eu tenho que ficar feliz com isso? Por que isso vai me deixar feliz? Quando eu entendo que essas aflições que eu passo, elas são necessárias para o nosso processo evolutivo, aí sim eu compreendo que realmente eu estou sendo feliz, porque Deus está me dando a oportunidade de me melhorar, de eu evoluir, de eu cada vez mais ascender, subir no meu processo evolutivo, chegar mais próximo de Deus. Então, toda vez que você estiver passando, que nós estivermos passando por algum processo de dificuldade, por algum processo que está ali tirando a nossa paciência, está acelerando um pouquinho nosso coração, que está ansioso, que está algo nos tirando da casinha, então aqui dali a gente está sendo o quê? Provado. E lembre que o Cristo falou, né? Que Deus não dá o peso que a gente não possa suportar. Se chegou para você a prova, é porque você já está apto para passar por ela. Basta a gente aceitar e passar nessa prova. Não é isso? Então o capítulo 5 ele vem nos falar a respeito dessas bem-aventuranças, né? Dessa bem-aventurança dos aflitos, e especificamente o item 20, que a gente vai falar hoje aqui. Ele vai nos falar sobre a felicidade não é deste mundo. Olha que tema maravilhoso, né? É o subtítulo do capítulo 5, que é fantástico. A felicidade não é deste mundo. Foi o que a gente acabou de falar agora, das aflições, não foi? Então nós estamos num mundo onde existem provas e expiações. Nós iremos passar por essas provas e devemos passar por essas provas e expiações. Um relato rápido para quem não tem ainda esse entendimento de mundo de provas e expiações, só para a gente entender. A Terra atualmente é um mundo de provas e expiações, onde todos nós, independente de quem seja, teremos que passar. Esse mundo de provas e expiações, ele é um grau acima do mundo primitivo. A Terra saiu de uma situação primitiva para ir para o mundo de provas e expiações, e estamos em transição para ir para o mundo de regeneração. Aí você diz, mas por que então que eu estou nesse planeta de provas e expiações, nesse planeta Terra? É porque cada um de nós, de acordo com a nossa vibração, de acordo com as nossas ações que a gente teve no passado e atualmente, a gente vai estar encarnado no planeta da mesma energia que a gente está vibrando. Então eu não poderia estar num planeta feliz, onde não existem essas expiações? No momento não. Ainda somos muito imperfeitos para a gente estar num mundo de tão alta vibração. Mas um dia chegaremos lá e a gente tem que começar a trabalhar já nesse planeta aqui, já hoje. Marcos, mas como é esse trabalho que você está falando? Trabalho do bem, fazer o bem, nos modificar interiormente. Não esperar que o nosso irmão vá melhorar. Mas aquele meu amigo lá trabalha muito chato. Ele não vai deixar eu evoluir de jeito nenhum. É tirando minha paciência direto. É pegando meu pé. Não é ele, é você. O problema sempre é conosco. O nosso irmão que a gente acha que está causando problema para a gente, ele está sendo um instrumento de Deus para nos auxiliar em nosso melhoramento pessoal. Aquele irmão está nos testando a paciência, está nos testando o amor que temos, está nos testando a misericórdia, o entendimento da imperfeição que ele tem, assim como também temos as nossas imperfeições. Ele está testando vários sentimentos inferiores dentro da gente ali, que a gente vai o quê? Que
que aquele irmão que está lá, ele, cada vez que você vai se melhorando, você vai deixando de lado essas imperfeições, essas pontas, essas arestas. Então é esse entendimento que a gente tem que ter nesse planeta de provas e expiações que estamos, chamado planeta Terra, para a gente cada vez mais irmos nos melhorando e irmos avançando evolutivamente, chegando mais próximos da perfeição, chegando mais próximo do nosso poder de guia, que é o próprio Cristo, o nosso modelo de perfeição. Então, foi só um apanhadozinho para a gente poder entender mais ou menos o que seria esse mundo de provas e expiações. Voltando um pouco para a questão da felicidade, já a gente começa a ler o Evangelho, né? A gente tem aqui um pensamento, né, para a gente refletir. Felicidade, né? A gente sempre, como a gente vive num mundo muito material, a gente fica procurando a felicidade nas coisas materiais e esquece que nós somos espíritos. A felicidade que a gente procura erroneamente é uma vida tranquila e sem problemas. Uma vida tranquila e sem problemas. Fica lá, amordando, sem ter nada para fazer. Como que eu vou evoluir desse jeito? Como que vai ser testado o amor que eu tenho? Como que Deus vai saber se eu estou me melhorando se não está acontecendo nada comigo? O que seria da nossa existência sem os desafios? Nossa, a gente não aguentaria. Amanhecer o dia sem ter nada para fazer. Nada ia acontecer. Anoitecia. Aí amanhecia o dia, anoitecia. Amanhecia o dia, anoitecia. Sem acontecer nada. Seria insuportável a nossa existência, né? Então esses desafios, como a gente falou agora há pouco, são instrumentos que Deus nos dá todos os dias e a todo momento para o nosso melhoramento pessoal. Então vou fazer a leitura do Evangelho, iniciando aqui o capítulo 5, no item 20. A felicidade não é deste mundo. Quem vai nos falar desse item é François-Nicolas Madeleine. Ele começa falando o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Ou seja, né, esse espírito superior está dizendo, são todos, né, geralmente, todas as pessoas reclamam, dizem que não são felizes. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes, abre aspas, a felicidade não é deste mundo. Ou seja, lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Moisés, lá após a primeira revelação, já se falava que a felicidade não é deste mundo. Com efeito, prestemos atenção, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Essas três coisas são coisas materiais: riqueza, poder, juventude. E sempre a gente pensa que essas três coisas, ou pelo menos uma delas, eu vou ser feliz. Né? Leva engano. Diz mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Ou seja, mesmo pessoas que vivem com uma certa riqueza, mesmo pessoas que têm poder, mesmo pessoas que têm a juventude, mas mesmo assim queixam-se que têm alguma infelicidade, né? Não são felizes plenamente. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções,
onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Ou seja, todos nós temos a nossa cota de sofrimento e de decepções. Então, já reencarnamos com a nossa cotazinha de aflições que a gente vai passar. Todos, né? Indistintamente. Por quê? Porque nós estamos em um planeta de expiações e provas. Não tem como a gente fugir dessa situação. Ah, mas Deus foi muito injusto. Me colocou nesse planeta que todo mundo tem que passar por essas aflições. A gente já comentou. Deus está sendo misericordioso, benevolente para conosco, porque Ele nos está dando a oportunidade de reparar as nossas falhas, nossos erros que tivemos em outras vidas passadas e até nessa própria vida. E também nos dando a oportunidade de nos melhorar através das provas. A gente vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, que falam sobre a felicidade, na verdade da 920 a 930. Mas vamos ler aqui a 920. O homem, Kardec pergunta aos Espíritos, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele, essa frase é maravilhosa, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Que coisa consoladora. Até agora eu falei que a gente vai sofrer, não foi? E olha que coisa maravilhosa. Mas dele depende abrandar os seus males. Ou seja, só depende de nós. Só depende de nós a gente dar uma aliviada nessas nossas provas, aliviadas nessas nossas expiações. Quando a gente entende, quando a gente segue as orientações do Cristo, que tem um jugo leve e suave, fica mais fácil de a gente passar por todas essas situações. Mas como que eu faço isso? Como que eu abrando, Como que eu vou abrandar aqui, como diz os Espíritos? Como que eu vou abrandar essas provas que eu tenho que passar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a Deus para diminuir as provas que eu vou passar? Por exemplo, se eu tenho que passar por 10 provas na minha vida todinha, eu dizer, oh meu Deus, faça que eu passe só 5. Eu quero ser testado só em 5. Será ser assim? Tudo que a gente recebe nessa vida é mérito, é merecimento. A gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer o que o Cristo pediu que nós fizéssemos. Simples e objetivo. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas como assim, mestre? Como que eu devo amar o meu próximo? Fazer aos outros tudo o que querias que os outros fizessem com você. Pronto, é só isso. Se a gente seguir o que o Cristo nos orientou, todas essas provas, essas expiações, elas serão abrandadas, porque a gente está trabalhando no bem, a gente está amando o nosso próximo, a gente está ajudando o nosso animalzinho de rua, a gente está alimentando, a gente está dando uma palavra de consolo para um pedinte na rua, caso não tenha nada material para dar para ele, a gente está fazendo visitas nos hospitais, estamos visitando quem está encarcerado, estamos perdoando quem está nos ofendendo lá numa repartição pública, que está lá cheia de problemas. A gente chega, a pessoa dá uma resposta para a gente, coitado, está precisando de ajuda, a gente perdoa, entende que o problema é dela, não é nosso. E a gente, em vez de responder na mesma altura, ou mais alta ainda, a gente perdoa e entende a fraqueza, a imperfeição do nosso irmão, assim como também a gente tem. Quem de nós não erra, Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, Então, a gente trabalhando no bem, a gente fazendo o bem, é dessa forma aqui que os Espíritos estão orientando. Depende de nós abrandar esses males, essas aflições pelas quais nós temos que passar aqui, nesse mundo ao qual estamos encarnados. E assim a gente terá uma felicidade,
né, dentro do limite que se pode ter aqui na Terra. Então, suavizar os nossos males significa compreensão e aceitação das dificuldades que vivenciamos. Quando eu entendo tudo isso, a gente vai o quê? Suavizando. Quando a gente entende, quando a gente vai fazendo as coisas sem entender por que está fazendo, a gente fica angustiado, fica agoniado, não quer fazer. Mas a partir do momento que eu estou fazendo as coisas, eu sei por que eu estou fazendo, o que eu vou receber com aquilo, quais são os objetivos de todo aquele processo, fica bem mais fácil o processo de ser executado. Então, dando continuidade aqui à leitura do Evangelho, ele nos diz: assim, pois, os que pregam que ela é a única morada, ela na terra, é a única morada do homem, e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arte secular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então isso aqui quer dizer para nós o quê? Que não existe só o nosso planeta Terra nesse universo enorme, que a gente ouviu, passou a nossa vida toda escutando isso, que na verdade nós temos o que? Mais de uma existência, nós temos uma vida, mais milhares de existências. Aí imagine, se a gente tivesse só essa nossa existênciazinha aqui, para a gente poder chegar à perfeição, se despir desse homem, dessa mulher velha, de todas essas imperfeições que a gente tem, vocês acham que daria tempo? 60 anos, 70, 80, 100 anos, não daria tempo. Então se ilude quem pensa assim, quem diz que só tem essa existência e que só tem esse planeta, e ainda ilude quem acredita nessa situação. Imagine, quem tem 100 anos não consegue chegar a essa perfeição, e quem desencarna mais cedo, com 20 anos de idade, com 10 anos de idade. E as criancinhas que não chegaram nem ter a oportunidade de fazer o bem, que desencarnam com 3, 2 anos de idade, os que são perdidos no útero ainda, abortados. Qual a oportunidade que tiveram de fazer o bem? Os que são privados da própria consciência não sabem nem do mundo. Como que vão fazer o bem? Então essas pessoas, Deus estaria sendo que relapso com elas, deixando ali, não, problema delas. Será se Deus faria isso ou faz isso? Jamais. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Ele está só reforçando essa questão das aflições. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures, que são outros lugares, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Ou seja, assim como existe a Terra, a nossa morada terrena aqui, como um planeta, um mundo de provas e expiações, existem outros planetas ditosos, planetas felizes, onde a gente não tem mais a necessidade de passar pelas expiações. Provas tem muito poucas, quase que não existentes, só para se melhorar mais, avançar mais, mas expiações, sofrimentos não tem mais. Então existem esses planetas, onde mesmo encarnado, onde essa encarnação é totalmente diferente da nossa aqui no planeta Terra, porque de acordo com o planeta, a evolução do planeta, essa matéria que a gente está encarnada, ela vai ser de acordo com a evolução dele. Se o planeta é inferior como o nosso, a gente é bem grosseira, nossa matéria, se é um planeta feliz, é uma matéria bem sutil, bem mais leve. Então, nesses locais, mesmo encarnado, como diz aqui os espíritos,
haverá a plenitude dos gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Para a gente fechar esse entendimento desse parágrafo aqui, isso aqui quer dizer o quê? Que esses planetas, eles são o quê? Planetas evoluídos. São planetas felizes. Voltando à pergunta, e por que Deus não me colocou logo lá? Para eu poder já ser feliz nesse planeta? Porque precisa de mérito. Nós temos que fazer por onde? É a famosa frase, a gente tem que fazer por onde? Temos que trabalhar no bem. Temos que ter a mesma elevação espiritual daquele planeta ditoso. Como nos diz a espiritualidade, nós devemos estar suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária, ou seja, a terra não vai ser para sempre esse planeta de expiações e provas, né? Assim como a gente evolui, os planetas também evoluem, né? Tanto é que a terra está passando por esse período de transição. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Ou seja, ele está desejando aqui, com tudo isso que a gente escutou aqui, que a gente tenha um desejo de se igualar aos espíritos superiores que já chegaram até Deus, que já estão vivendo no seio de Deus. Como Cristo mesmo nos falou, que vós sois deuses e um dia fareis o que eu faço, e se quiseres, farei ainda coisas maiores. Então é isso aqui que ele está desejando para nós, que a gente se anime e que a gente se despoje desse homem velho, dessa mulher velha, de tanta coisa errada que a gente vem fazendo, de centenas de reencarnações, milhares de reencarnações, centenas de séculos, só errando, e dessa vez está aqui nós todos reunidos, escutando a palavra do Cristo, para seguirmos desta vez as orientações dele de amar o próximo, e que a gente não erre nessa reencarnação. É isso aqui que a espiritualidade está desejando para nós neste momento, e que o Cristo sempre quis de nós. Tem um comentário que eu achei muito interessante quando eu estava fazendo essa pesquisa, né, que ele nos fala o seguinte. Aliás, ele faz um pequeno resumo, né? Ele diz o quê? Se dermos prioridade, essa questão aqui, se despojar desse homem velho, como é que a gente deve fazer isso? Se dermos prioridade ao perdão, à compreensão, à caridade, ao invés do orgulho, da vaidade, ambição, melindres, não haverá espaço dentro de nós para a tristeza. Ou seja, algumas citações que ele fez aqui, mas tem muito mais coisas. Então, resumindo, o que ele quer dizer? Que a gente procure fazer o bem, fazer coisas boas, ter bons sentimentos e deixar os maus, as más atitudes, os maus sentimentos para trás, se despojar dessas atitudes errôneas. Então, quando a gente estiver no nosso dia a dia, gente, isso é para o dia a dia. Não é só a gente ouvir aqui, entender tudo, na hora que a gente sai, a gente começa a fazer tudo errado. É sempre procurar colocar em prática o que a gente aprende. É para hoje, não é para a próxima reencarnação, não. Né? Então, é isso aqui que a espiritualidade está nos orientando a fazer. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Eu gostaria de fazer um comentário em cima dessa frase, que ela é interessantíssima. A gente não evolui sozinho. Eu vou ficar isolado para não me irritar com ninguém, vou me trancar lá no meu quarto e assim eu não vou passar raiva, não, jamais.
Nossos irmãos, como a gente falou no início, são instrumentos que Deus coloca em nossas vidas para que a gente possa evoluir. E é uma via de mão dupla. Assim como Ele nos ajuda a evoluir, a gente também ajuda Ele também a crescer. Mas aí agora eu vou sair falando do Cristo para todo mundo, sair pregando, sair... Não necessariamente. O que a gente tem que fazer é dar um exemplo. Lembra daquela pessoa lá da repartição que falou grosseiro com você? E você simplesmente silenciou, não disse nada, ou então você foi mais longe e você perguntou: meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Ou fez uma prece por ela? Você deu um exemplo, não precisa você falar nada. Então é isso que o Cristo quer que a gente faça, é dar o exemplo dele. Se necessário, a gente fala. É isso? Então é essa situação aqui que François Nicolas nos exorta a fazer, né? Que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. É dever, né? Ele nos fala que é nosso dever auxiliar os nossos irmãos também nessa caminhada em direção a Deus. Então, aqui na nossa frase final, né, para a gente fechar esse nosso raciocínio, que eu achei também bem interessante, claro, para colocar na frase final: o nosso caminho para a felicidade plena passa pela nossa evolução moral e pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Então, diante de toda essa situação da felicidade não é deste mundo, a gente fecha com esse entendimento que você encontra a felicidade a partir da sua evolução moral, que é a adesão na caridade para com os nossos irmãos. Então agora vamos fazer a nossa prece final para depois a gente ir para o passe. Então fechemos nossos olhos, quem assim desejar. Diante dessas palavras que o Cristo trouxe para nós hoje, repensemos toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, especialmente as que realizamos hoje. Fazemos um exame de consciência e vejamos se estamos andando no caminho de Deus. A partir dessa análise, peçamos ao Cristo, aos nossos protetores, nosso anjo da guarda, que nos conduza em nossas ações, que possamos nos deixar ouvir a voz desses amigos espirituais, para que assim possamos cumprir o que o Cristo nos pediu, de amar o nosso irmão, de fazer a ele tudo o que queria que ele ou os outros nos fizessem. Cristo Jesus, te pedimos, nos protege do mal, nos guia sempre no caminho reto do Senhor Deus, nos conduz no final da tarefa de hoje, nos leva para casa em paz e nos auxilia a levar a tua palavra através das nossas ações aos nossos irmãos, a cada dia, a cada momento. Permanece em nossos corações, Cristo, Maria de Nazaré, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos aos nossos irmãos que irão continuar nos assistindo, que permaneçam, nossos irmãos online, né? Que terá continuidade, né, com o passe virtual. Os irmãos que estão aqui presentes terão passe presencial ali na sala do passe. Muito obrigado.